Fala galera, tudo bem? Bora resolver algumas questõezinhas de análise combinatória então? Temos aqui uma seleção de questões da FGV. Bora resolver junto para descobrir como se resolve esses tipos de questões e não ter mais problemas até a hora da prova, tá bem? Então vamos para a primeira. Dois casais irão se sentar em 4 cadeiras consecutivas de uma fila de um cinema. O número de maneiras deles se sentarem nas 4 cadeiras, de modo que cada casal se sente junto, é igual a. Bem, que informações que a gente tem aqui? Dois casais. Eles vão se sentar em 4 cadeiras consecutivas. Mas não é de qualquer forma, é de modo que cada casal se sente junto. Então vamos desenhar as cadeiras do cinema aqui. Um, dois, três, quatro. E o que a gente tem? A gente tem um casal um, né? Um casal A. Vou botar aqui. Casal A, que pode ser composto pela pessoa um e a pessoa 2. E a gente tem um casal B. Casal B, que é composto pela pessoa um e a pessoa 2. E aí a gente pode encaixar o casal A aqui e o casal B aqui. Então o casal A fica com as duas primeiras poltronas, né? Deixa eu apagar aqui. O casal A fica com as duas primeiras poltronas e o casal B com as duas últimas. Isso é uma forma. Mas teria outra forma também, que é o quê? O casal B sentar nas duas primeiras poltronas e o casal A sentar nas duas últimas poltronas. Então, quantas formas a gente tem para organizar esses dois casais? A gente tem duas formas. Só que não tem essa resposta. Por quê? Porque a gente tem que se ligar em uma coisa. Dentro do casal, eles podem se organizar de formas diferentes. Por exemplo, agora está sentado o casal B de maneira que está o 1 primeiro e o 2 depois. Como se fosse, por exemplo, em um casal Diogo e Maria, tá o Diogo primeiro e a Maria depois. Mas nada impede de sentar a Maria primeiro e o Diogo depois. Você não concorda? Maria, Diogo. Então, dentro do casal, eu tenho duas opções de como eles podem sentar: a Maria primeiro ou o Diogo primeiro. E no casal A, a mesma coisa. A gente tem, por exemplo, Sérgio e Mari. Então aqui está sentado o Sérgio e Mari, mas poderia inverter de maneira que sentasse a Mari primeiro e o Sérgio depois. Então, dentro de cada casal, a gente tem duas formas de sentar. E a gente tem duas formas de organizar os casais. Logo, juntando tudo isso, o total de possibilidades vai ser duas formas de organizar os casais, mais duas formas do casal A se organizar, mais duas formas do casal B se organizar. Multiplico tudo isso e eu chego na minha resposta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 formas deles se organizarem. Resposta final, portanto, letra C. Tá bem? Esse é um detalhe importante que as bancas e principalmente a FGV gosta de cobrar, é que dentro do casal vai ter sempre duas formas de se organizar, tá bem? Dentro do casal, dentro da dupla, enfim. Para uma sessão de cinema, a primeira fila tem 6 poltronas livres em sequência. Ok. Um casal e seus 3 filhos ocuparão 5 desses lugares. O casal ficará em lugares vizinhos e, naturalmente, uma poltrona ficará vazia. O número de maneiras diferentes como essa família poderá ocupar as poltronas disponíveis é. Bom, essa é uma questão um pouquinho mais complicadinha. Mas nada que nos assuste. Bora lá. Primeira fila tem 6 poltronas. Então a gente está falando de uma, duas, três, quatro, cinco, 6 poltronas. Beleza. E aí a gente tem um casal e 3 filhos. Então, um casal e filho um, filho 2 e filho 3. E eles vão ocupar 5 desses lugares. Ou seja, uma poltrona vai ficar vazia. Então, vou botar um quadradinho aqui, ó.
vazio. Beleza. O número de maneiras diferentes de como essa família poderá ocupar as poltronas disponíveis é... Bem, a gente tem aqui o casal e os 3 filhos. O casal, quantas posições ele pode ocupar? O casal ele pode sentar aqui nas 2 primeiras poltronas, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então a gente tem, né, uma possibilidade, 2, 3, 4, 5 possibilidades para o casal. Então tem 5 possibilidades para o casal, ok? Então vou botar aqui 5 possibilidades. Vou deixar o casal em uma posição específica aqui. Deixar aqui. Beleza. Onde o casal sentar, não importa onde ele sentar, vai sobrar sempre 4 lugares. Para eu colocar quantas pessoas? Para eu colocar os 3 filhos. Só que eu sei que um lugar vai ficar vazio. Então eu vou ter que botar os 3 filhos e o vazio. Vou ter que encaixar eles de uma forma para ver quantas possibilidades eu tenho. Bom, para a primeira dessas poltronas que estão livres, são 4 poltronas livres. Para a primeira, quantas opções a gente tem? Bom, pode sentar o filho 1, pode sentar o filho 2, pode sentar o filho 3, ou pode ser que fique vazio. Então a gente tem 4 possibilidades. Beleza. Para a segunda poltrona vazia, bom, agora a gente tem 3 possibilidades. Porque se sentou o filho 1 aqui, vai sobrar 3 opções de pessoas para sentar ali. O 2, o 3, ou vazio, né? Não sentar ninguém. Vamos supor que aqui ficou vazio. Então aqui pode ser qualquer um dos 3 filhos. Então a gente tem 3 opções para a segunda poltrona. Para a terceira poltrona, a gente tem 2 opções. E para a quarta poltrona, a gente vai ter uma opção só. Aqui pode ser qualquer um dos 3 filhos ou vazio. Aqui qualquer um que não foi aqui. Aqui qualquer um que não foi aqui. E aqui qualquer um que não foi aqui. Ou seja, o único que sobrou. Tá bem? Então, dentre os 3 filhos e o vazio, eles têm 4 formas de se organizar. Então, a gente tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso não é a mesma coisa que 5 fatorial? 5 fatorial. Vamos lá. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Tem a resposta e tu poderia marcar, mas tu iria errar. Por quê? Porque a gente tem que lembrar de um detalhe. Toda vez que a gente estiver falando de casal, a gente está falando de 2 pessoas, pessoa 1 e a pessoa 2. Mas nada impede de poder sentar a pessoa 2 primeiro e a 1 depois. Nada impede de Diogo e Maria sentarem de forma que a Maria senta primeiro e o Diogo depois. Então eu tenho que lembrar de multiplicar por 2 esse 120 para eu contabilizar esses casos que o casal troca de lugar um com o outro. Então, 120 vezes 2, 240. Agora sim eu posso marcar a letra D como resposta. Tá bem? Errei de propósito ali para mostrar para vocês que não pode de se esquecer desse detalhe do casal. Muito importante. Tá bem? Questão 19. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, é possível formar a seguinte quantidade de números de 3 algarismos. Então vamos lá. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 algarismos. Para formar um número de 3 algarismos. Então vamos lá. 1, 2, 3. O que é o mais lógico de eu pensar aqui? Bom, para a primeira opção pode ser qualquer um dos 6. Para a segunda opção, bom, se não pudesse repetir, teria que ser 5, porque seria qualquer um dos algarismos menos o que começou. Mas como não fala nada sobre repetir, poderia ser qualquer um dos 6. E por fim, poderia ser qualquer um dos 6. Eita, vou até me benzer aqui. Por quê? Né? Bem, por que que pode repetir? Porque, por exemplo, eu estou pedindo um número de 3 algarismos, então poderia ser o 1, 1, 1, né? Não é verdade? Então poderia ser. Só que por que que esse não é a resposta? Esse não é a resposta pelo seguinte motivo. Olha os algarismos que eu tenho aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos supor que o meu primeiro algarismo é 0.
0. Então eu poderia ter, por exemplo, 0,51. Isso é a mesma coisa que 5,1. E 5,1 ele não tem 3 algarismos. Ele tem 2 algarismos. Então o que eu consigo observar? Que para a primeira posição não pode começar com 0. Então, na verdade, eu tenho 5 algarismos para a primeira posição. Pode começar com 1, com 2, com 3, com 4 ou com 5. Ele não pode começar com 0. Então, na verdade, a minha resposta é 5 vezes 6 vezes 6. 5 vezes 6 vezes 6? 5 vezes 6 dá 30. Que vezes 6, 0, 180. Então, a minha resposta final, na verdade, é 180, letra D. Tá bem? Tinha que cuidar que não poderia começar com 0, porque senão deixaria de ser um número de 3 algarismos. Beleza? Próxima questão, que vai usar um pouquinho disso também que a gente aprendeu agora. Uma capicua, não sei como é que fala, é um número que lido de trás para frente é igual ao número original. Por exemplo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. São capíquas. O número de capíquas, não sei como é que fala isso aqui, galera. De 4 algarismos que podem ser formados usando-se os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5 é igual a... Bem, então eu quero formar capículas de quantos algarismos? 4 algarismos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Nota que funciona como se fosse um espelho, olha só. Eu tenho um espelho aqui, e esse cara é o mesmo desse, esse é o mesmo desse, e esse é o mesmo desse. Então eu poderia botar um espelho aqui. E aí eu vou ter que esse cara igual a esse cara igual a esse. Beleza. O número de capículas de 4 algarismos que podem ser formados usando seus algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 é igual a... Bom, quantos algarismos a gente tem aqui? 6 algarismos. Então, meu raciocínio lógico seria o seguinte. Aqui podem ser 6 desses 6 algarismos. E como não fala sobre não poder repetir, aqui poderia ser 6 também. Então, eu teria 6 opções aqui e 6 opções aqui. Por que pode repetir, né? Porque eu poderia ter 1, 1, 1, 1. Ao contrário, fica 1, 1, 1. É uma capícua isso aí, né? Então, pode repetir, eu teria 6 opções, 6 opções. E pro outro lado, como é que ficaria? Bem, esse cara aqui, ele só tem uma opção, que é ser igual a esse cara aqui. E o último cara, ele só tem uma opção, que é ser igual a esse cara aqui. Então, na verdade, esse espelho, ele delimita o que eu nem preciso colocar. Eu só preciso saber a primeira parte, os dois primeiros. Porque os outros eu vou multiplicar por um, é a mesma coisa que não fazer. Então, na verdade, eu preciso olhar para esses dois caras só. Só que pensa o seguinte, se eu começar com 0, o que acontece? Vamos supor que eu comecei com 0. Então, vamos supor que eu tenha 0, 1, 1, 0 como a minha capícula. 0, 1, 1, 0 é a mesma coisa que 110. E o contrário ficaria a mesma coisa, né? Ficaria 0, 1, 1, 0 e ficaria 110. Só que olha o meu pedido. O meu pedido era capículas de 4 algarismos. Então, se eu começar com 0, eu vou ter capículas de 3 algarismos. E isso não me serve, né? Então, eu vou ter que riscar o 0. E, na verdade, para a primeira posição, eu preciso de 5 algarismos só. 5 algarismos. Então, na verdade, eu estou falando de 5 vezes 6, e 5 vezes 6 é igual a 30. O número de capículas de 4 algarismos que podem ser formados são, na verdade, 30. Beleza? Porque aqui não pode, né, contemplar o 0. Tá bem? Questão 21. Um palíndromo numérico, ou capícua, é um número que lido de trás para frente é igual ao número original. Já vimos isso. Por exemplo, 121, 35653, 8778, 108801 são palíndromos. Entre os números de 6 algarismos, a quantidade de palíndromos numéricos é igual a... Então, bem, a gente pode pensar da seguinte maneira. A gente quer com 6 algarismos. Então, a gente vai desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o espelho ficaria bem no meio. Só que a gente viu que esse cara vai ter que ser igual a esse cara vai ter que ser igual a esse cara vai ter que ser igual a esse.
Então, a gente só tem uma possibilidade para ele, uma possibilidade para ele, uma possibilidade para ele. Então, risca, 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 e a gente risca esses caras. Então, na verdade, o que a gente vai ter que trabalhar é com esses três tracinhos. E aí vamos pensar o seguinte: entre os números de 6 algarismos, a quantidade de parênteses numéricos é igual a. Agora a gente não está mais delimitando os nossos algarismos, né? A gente não está mais delimitando. Então a gente tem quais opções de algarismos? A gente tem, deixa eu arrastar meus tracinhos para cá que eu acho que fica melhor. A gente tem como opções 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá bem? Então ao todo a gente tem 10 possibilidades de algarismos. A lógica poderia ser qualquer um dos 10, qualquer um dos 10, qualquer um dos 10. Mas tem um detalhe que a gente viu anteriormente, que é o quê? Não pode começar com zero. Porque se começasse com zero, eu poderia ter, por exemplo, 0, 1, 2, 2, 1, 0. E isso é a mesma coisa que 12, 210, né? E o contrário seria 12, 210. Então, além de nem ser uma capícola, esse aqui, né, teria 5 algarismos. Então, o que a gente não pode é começar com zero. Então, na primeira casa ali, no primeiro algarismo, a gente vai ter, na verdade, 9 possibilidades. Então, o que que eu tenho? Eu tenho 9 vezes 10, que dá 90, vezes 10, que dá 900. Então, resposta final, portanto, letra B. Tá bem? Próxima questão. Há 6 cores disponíveis para pintar a bandeira abaixo, com a condição de que duas regiões vizinhas não tenham a mesma cor. O número de maneiras distintas que essa bandeira pode ser pintada é igual a. Bem, então a gente tem 6 cores para pintar a bandeira. A única regra é: o vizinho não pode ter a mesma cor que eu. Então o que a gente tem que fazer é começar pintando a primeira divisão. E eu vou pintar a maior aqui. Quantas possibilidades de cores eu tenho para pintar essa maior, esse retângulo maior? Eu tenho 6 possibilidades. Tem 6 cores disponíveis. Vamos supor que eu peguei a azul. Beleza. Agora para o primeiro quadrado aqui. Quantas possibilidades de cores eu posso pintar? Bom, se eu tinha 6 cores disponíveis e eu já pintei um vizinho de azul, eu vou ter agora 5 cores disponíveis, né? Porque eu não posso contar com o azul, porque eu já pintei o meu vizinho. Então, 5 cores, né? Ou seja, a 6 menos a azul, são o número de possibilidades que eu posso pintar esse quadrado. 5. Vamos supor que eu pintei ele de rosa, tá bem? Aí vamos para o segundo quadrado. Quantas cores disponíveis eu tenho para pintar esse segundo quadrado? Bem, ele não pode ser da mesma cor que os vizinhos. Então eu tinha 6 cores, só que eu já usei rosa aqui e já usei azul aqui. Então me restaram 4 cores para pintar. Então aqui eu tenho 4 opções de cores. Vamos supor que eu pintei de preto. Para o último quadrado, bem, vamos ver. Eu já pintei de rosa, já pintei de preto e já pintei de azul. Por que que não é 3 cores a minha resposta de eu colocar aqui? Porque o que me interessa são as cores que fazem fronteira. Então o rosa ele não entra nessa conta. O que faz fronteira com esse quadrado é o preto e o azul. Então, das 6 cores, só não pode ser preto nem azul. Então, na verdade, eu tenho 4 possibilidades. E poderia muito bem pintar de rosa. Então, a minha resposta vai ser a multiplicação de tudo isso. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 30 é a mesma coisa que 0. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3, 480. Então, a nossa resposta para essa questão seria 480, a letra C. Tá bem? Então, era assim que a gente resolvia essa questão das cores. A gente tem que prestar bastante atenção quem é vizinho ou quem não é. Essa é a única limitação, tá bem? Temos mais uma questãozinha aqui de tintas. Manuel possui tintas de 5 cores diferentes e deve pintar a bandeira abaixo de forma que cada região será pintada com uma única cor e 2 regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. O número de maneiras diferentes que Manuel pode pintar essa bandeira é... Bom, primeiro passo é começar. Vou começar pelo quadrado grande. Eu tenho 5 possibilidades de pintar esse quadrado, porque eu tenho 5 cores diferentes. Pode ser qualquer uma das 5.
Agora vamos olhar para os retângulos de cima para baixo. Então, esse primeiro retângulo aqui. Quantas opções eu tenho para pintar ele? Bom, vamos supor que o primeiro quadrado eu pintei de azul. Então, o retângulo pode ser qualquer cor que não seja azul. Então, se eu tinha 5 opções de cores, menos azul, 4 opções. Vamos supor que eu pintei de rosa. Tá bem? E para o retângulo de baixo? Bom, o retângulo de baixo ele faz fronteira tanto com azul como com rosa. Então pode ser qualquer uma das 5 cores que não seja azul nem rosa, ou seja, 3 opções de cores. E vamos supor que eu pintei de preto. E para o retângulo de baixo? Bom, o retângulo de baixo ele faz fronteira com o azul e com o preto. Ele não faz fronteira com o rosa, olha só, ele não faz. Então eu só posso pintar ele de cores que não sejam azul e nem preto. O rosa tanto faz, porque não faz fronteira e a regra é com vizinhos. Então, de 5 cores, não pode ser azul nem preto, sobram 3 possibilidades de cores. E poderia muito bem ser rosa aqui, não tem problema. E para o último retângulo, bom, o último retângulo ele só faz fronteira com o rosa. Então, pode ser qualquer cor menos o rosa. Então, das 5 cores, tirando o rosa, sobram 4 opções. Então, o total de opções, bem, poderia ser azul aqui, né? Poderia ser preto. O total de opções é multiplicar tudo isso. Então, tem 5 vezes 4 vezes 4 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 4 é 16 e 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 16, olha, uma técnicazinha de multiplicação, tá? 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então, o que eu faço às vezes para descobrir... Opa, olha aí a atualização. Beleza. Se eu tenho que multiplicar 5 por 16, eu sei que 5 é 10 dividido por 2. Então, o que eu faço para fazer essa conta rapidinho? Eu faço 16 vezes 10 e divido por 2 depois. Então, 5 vezes 16 vai dar 80. Mas por que eu sei disso? Porque 16 vezes 10 dá 160 e dividido por 2 dá 80. Enfim, só uma técnica para vocês calcularem mais rápido. 80 vezes 9. E aí, 80 vezes 9 é só fazer, né? 80 vezes 9, 9 é 00, 9 vezes 8, 72. 720 é a minha resposta. Temos essa alternativa? Temos, letra E. Então é assim que se resolve as questões com cores, tá bem? Olhando sempre para o nosso vizinho. Questão 24. João possui 3 gavetas vazias no seu armário e pretende guardar nelas os objetos A, B e C, de forma que não fiquem todos em uma mesma gaveta. O número de maneiras que João pode arrumar esses objetos nas suas gavetas é... E olha só, galera, tem um jeitinho muito tranquilo de resolver essa questão. Que é o quê? Vamos pensar o seguinte, numa sala de aula que tem 30 alunos. E eu vejo que 28 estão na aula. Faz sentido eu fazer a chamada? 28 vão responder a chamada e 2 não vão. Não faz tanto sentido. Faz mais sentido eu perguntar, galera, quem que não veio? Ah, foi o João e a Paula. Pronto, o João e a Paula não vieram, o resto todo mundo veio. É lógico a gente fazer isso, né? Nessa questão, a gente vai usar uma lógica parecida. Olha só. João possui 3 gavetas vazias no seu armário e pretende guardar nelas os objetos A, B e C, de forma que fiquem todos em uma mesma gaveta. Que não fiquem todos em uma mesma gaveta, desculpa. O número de maneiras que João pode arrumar esses objetos nas suas gavetas é... Então, a gente tem objetos A, B e C e gavetas 1, 2 e 3. Vamos supor que a gente não tenha nenhuma restrição e eu perguntasse de quantas maneiras a gente consegue organizar. Bem, se não tivesse nenhuma restrição, eu poderia colocar o A tanto na primeira gaveta, como na segunda, ou como na terceira. Então, eu tenho 3 opções para o A. O B poderia ir na primeira gaveta, na segunda ou na terceira gaveta. 3 opções para o B. E o C poderia ir tanto para a primeira gaveta, como para a segunda, como para a terceira. Ou seja, 3 opções para o C. Ao todo, a gente tem 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 opções de como organizar A, B e C.
Só que tem um problema. A gente quer que os objetos não fiquem todos em uma mesma gaveta. E dessa maneira que a gente organizou, tem chance do A ter vindo para a primeira gaveta, o B ter vindo também e o C ter vindo e ficar os três aqui. Tem essa chance. Então o que que a gente faz? Se eu calcular quantas formas a gente tem de deixar os três na mesma gaveta e descontar daqui, eu vou ter a minha resposta. Então aqui eu tenho todos os casos. E se eu tirar os casos que ficam todos na mesma gaveta, é o que eu estava procurando. Então se eu pegar o objeto A, B e C juntos, botar eles juntos, que é o que não pode. O que, que não pode? A, B e C juntos. De quantas maneiras eles podem ficar juntos na mesma gaveta? Bom, eles podem ficar juntos na gaveta 1, na gaveta 2 e na gaveta 3. Né? Essas são as opções que a gente tem. A gente tem três opções. Então, desses 23 casos, tem três que não nos servem, que é o quê? Todos na mesma gaveta. Então, se eu fizer 27 menos 3, eu vou ter 24 casos onde isso não acontece, ou seja, que não ficam todos na mesma gaveta. Então, a minha resposta é a letra D. Viram o que eu fiz? Eu poderia ter perdido um mó tempão. Ah, né? Poderia deixar A numa gaveta, B na outra, C na outra. Quantas possibilidades a gente tem? Tá, mas agora eu posso deixar dois numa gaveta, uma no outra e uma vazia. Quantas possibilidades a gente tem? Iria demorar muito. Nesse tipo de questão, eles querem essa lógica inversa aqui, ó. Pensa na chamada. Se faltou só dois, não precisa fazer toda a chamada. Pergunta quem que não foi. Aqui eu não precisei fazer tudo. Eu vi que são 27 casos e 3 são os casos que eu não quero. 24 é o que eu quero. Tá bem? Então, resposta a 24, curiosamente, 24, letra D. 25. Os carros A, B, C e D ocupam 4 das 6 vagas do estacionamento representado abaixo. Sabes que os carros A e B estão em vagas vizinhas. Ok. O número de maneiras diferentes em que os carros podem estar dispostos nesse estacionamento é. Bem, a gente tem 4 carros A, B, C e D para 6 vagas. Então eu vou aproveitar o desenho até. Não vou desenhar as vagas porque já tem ali. Sabes que o A e B estão em vagas vizinhas. Então eu posso desenhar o carro A e B como sendo uma coisa só. E quantas possibilidades eu tenho de organizar eles aqui? O carro AB pode estar na 1 e na 2 e na 3, na 3 e na 4 e na 5, e na 5 e na 6. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Tenho 5 possibilidades para colocar o carro A e B. 5 possibilidades. Só que dentro dessa dupla de carros A e B, que são vizinhos, eu poderia estacionar, ao invés de A e B, eu poderia estacionar de B a A. Então eu tenho mais as duas possibilidades da dupla, do casal, lembra disso? Então eu tenho 10 possibilidades. Beleza, então eu tenho 10 possibilidades de organizar isso aqui. Copiar e vou colar lá em cima. Vamos supor que eu botei ele numa posição aqui. BA. Beleza. Então agora me restam quantas vagas? Deixa eu desenhar melhor aqui para não atrapalhar vocês. Aqui, 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 aqui. Ou eu posso botar ele dentro da vaga, né? Acho que faz todo sentido. BA. Ok. Então agora restam o quê? 4 vagas para eu colocar 2 carros. Então eu tenho o carro C, o carro D, o carro vazio e o carro vazio. É a vaga vazia, desculpa. De quantas formas eu posso organizar isso? Bom, a vaga 3, ela pode ser o C, ou o D, ou estar vazio, ou estar vazio. Então, o que, que eu estou falando? De 4 possibilidades. Para a vaga 4, bom, qualquer uma das opções que não tenha estado aqui. Então, se o carro C está ali, pode ser D, vazio ou vazio. Né? Pode ser D, vazio ou vazio. Então, podem ser três opções. Então, eu tenho três opções aqui. Para a quinta vaga, bom, qualquer uma das duas opções que não estejam aqui nem aqui.
E para a última vaga eu tenho uma opção só. Então eu tenho 4 fatorial formas de organizar esses carros. Só que, presta atenção, tem um detalhe importante aqui. A gente está falando de vazio e vazio. Então vamos supor, né, que eu estou falando do vazio 1 e o vazio 2. Eu poderia ter, por exemplo, vazio 1, C, D, vazio 2. Mas eu poderia ter também vazio 2, C, D, vazio 1. Só que independente desses dois casos serem vazios diferentes, vai continuar sendo vaga vazia, C, D, vaga vazia. Então aqui eu estou contando duplicado por conta dos vazios. Então eu vou ter que dividir por 2, que é a minha quantidade de vazios. 2 fatorial ou 2, enfim, é o que a gente está repetindo. Então isso aqui é como se fosse uma repetição. Então eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é 4 fatorial. Só que aí eu estaria contando duplicado em relação aos vazios. Então eu tenho que dividir por 2 fatorial. E aí, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, eu poderia abrir o 4 fatorial da seguinte maneira. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E dividir por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Corta o 2 com 2, porque se eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2, é a mesma coisa que não fazer nada, né? Pensa, tu tem 10, tu multiplica por 2, dá 20. Divide por 2, dá 10 de novo. Então não tem porquê. E se eu vou multiplicar por 1, é a mesma coisa. Se eu vou dividir por 1, é a mesma coisa. Não posso cortar. Então o que me resta é 4 vezes 3. Portanto, 12. Então eu tenho que a minha resposta é 10 vezes 12, igual 120. Portanto, letra D. Tá bem? Outra forma de fazer esse cálculo aqui, você estava me perguntando também, né? 4 fatorial. Como é que funciona abrir o fatorial até o 2? Como é que funciona? Bem, galera, como eu falei, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 10, 3 vezes 2 vezes 1. E aqui embaixo a gente tem 2 fatorial. Só que 2 vezes 1 não é a mesma coisa que 2 fatorial, então eu posso escrever como 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Lembra, se eu vou multiplicar por algo e dividir por aquele mesmo algo, é a mesma coisa que não fazer nada. Então, se eu vou multiplicar por 2 fatorial e dividir por 2 fatorial, é a mesma coisa que eu só cortar. Resta 4 vezes 3, que é justamente o 12 que a gente encontrou. Tá bem? As duas formas levam para o mesmo lugar, então vocês façam como achar mais conveniente para vocês. Tá bem? Essa questão meio chatinha, que tinha que lembrar a questão das duplas, que podem trocar entre elas, e tinha que lembrar que a gente tem dois vazios, né? A gente teria, por exemplo, vazio 1, CD, vazio 2, e vazio 2, CD, vazio 1. Só que não deixa de ser vazio, CD, vazio. Vaga vazia, CD, vaga vazia. Então eu teria que dividir por 2 fatorial, né? Por 2, que eu tiraria essas duplicatas, tá bem? Um detalhe meio chatinho pra gente se lembrar. Questão 26 e 27, então, para a gente encerrar as nossas questões. Bora para a questão 26, então. Arquimedes tem 10 livros, todos diferentes, sendo 3 romances, 4 ficção e 3 de tecnologia. O número de maneiras diferentes de Arquimedes arrumar os 10 livros em uma prateleira, um ao lado do outro, de tal modo que os livros de romance fiquem juntos e os livros de ficção também fiquem juntos, é. Bem, então é uma questão que a gente tem 10 livros para organizar, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros para organizar, sendo 3 de romance, então a gente tem romance 3, ficção igual a 4 e tecnologia 3 também. Tecnologia igual a 3. Beleza. Aí tá pedindo de quantas formas a gente consegue organizar os 10 livros em uma prateleira, um ao lado do outro, de tal modo que os livros de romance fiquem juntos e os livros de ficção também fiquem juntos. Então o que ele está falando com isso? Que na verdade os 3 de romance a gente tem um bloco de livros, chamado romance. O ficção, eu tenho um bloco de livros, chamado ficção. E tecnologia, bom, eles não precisam estar juntos. Então eu tenho 3 blocos. O livro 1, tecnologia 1, né? Tecnologia 2
e o tecnologia 3. A pergunta é, de quantas maneiras eu consigo organizar eles? Bom, eu tenho 5 elementos aqui, né? O bloco romance, o bloco ficção e os 3 de tecnologia. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 maneiras de organizar, né? 5 lugares para organizar essas coisas. Agora, eu tenho que descobrir o número de maneiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5 posições. Para a primeira posição, nossa, esse 5 ficou muito feio. Para a primeira posição, pode ser qualquer um dos 5, vocês concordam? Pode ser o bloco de romance aqui, pode ser o bloco de ficção, ou pode ser o livro de tecnologia 1, ou o livro de tecnologia 2, ou o livro de tecnologia 3. Então a gente tem 5 possibilidades de livros para cá. Já para a segunda posição, a gente tem 4 possibilidades. Por quê? Porque vamos supor que aqui está o romance. Então a gente risca o romance e sobra o bloco de ficção mais os 3 livros de tecnologia. Então, 4 opções. Depois, para o terceiro, teriam 3 opções. Porque seria qualquer um dos elementos, menos o que está aqui e menos o que está aqui. Depois 2, depois 1, seguindo essa lógica até o final. Tá bem? Então a gente tem 5 fatorial formas de organizar, né, os livros. Seja, né, o bloco de romance, o bloco de ficção e os 3 de tecnologia. Só que tem um detalhe que a gente tem que se atentar. Dentro dos blocos, a gente tem maneiras diferentes de se organizar. Por exemplo, romance são 3 livros. Então eu tenho 3 opções aqui. Para o livro A, o livro B e o livro C. Eu poderia ter A, B, C como ordem, mas eu poderia ter também como BCA. Por que não? Então, como que a gente faz para calcular quantas opções a gente tem aqui? Bom, se eu tenho 3 opções de livros, A, B, C, para 3 lugares, o primeiro lugar pode ser qualquer um dos 3. Aí risca um aleatório. Bom, agora sobraram 2. Aqui pode ser qualquer um dos 2. Risca um aleatório. Aqui só pode ser um. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial, formas de organizar os livros de romance. E o ficção é a mesma coisa. O ficção eu tenho 4 livros. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 opções. 4 lugares para eu colocar os meus livros. Os livros que são 4. Então A, B, C, D. Então vamos lá, para a primeira posição. Quantos livros poderiam ser? Qualquer um dos 4. Vou botar 4 e eu vou riscar aleatoriamente o A. Para o próximo livro, quantos livros poderiam ser? Qualquer um dos 3, tirando o A, né? Então, qualquer um dos 3. Então eu vou riscar o D agora. Quantos livros podem ser o próximo? 2. Risco C, 1. Então eu tenho 4 fatorial. Então, a forma de organizar os livros são 5 fatorial. Só que dentro do bloco de romance eu tenho 3 fatorial formas e dentro do bloco de ficção eu tenho 4 fatorial formas. Então o meu cálculo vai ser o seguinte, no fim eu nem precisei dos 10 lugares aqui. Meu cálculo vai ser o seguinte, a resposta é o quê? 5 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial. Vamos calcular aqui. 2 fatorial é 1 vezes 2, que é 2. 3 fatorial é 2 vezes 3, que é 6. 4 fatorial. 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial. Aqui era 2 fatorial vezes 3, né? 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial eu já vi que é 6. Então, 4 vezes 6, 24. 5 fatorial. 5 fatorial é a mesma coisa que 4 fatorial vezes 5. 4 fatorial é 24 vezes 5. Só usar aquela técnica que eu ensinei de multiplicação. Se eu multiplicasse por 10, dava 240. Dividido por 2, 120. Então eu tenho que 3 fatorial é 6. Eu posso substituir aqui por 6. Tem 4 fatorial é 24. 24. E 5 fatorial é 120. Então basta eu realizar esta multiplicação, que vai ser um pouquinho chatinha, pelo que eu tô vendo aqui. Limpei espaço aqui. 120 vezes 24, então. 120 vezes 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. Beleza, adiciono um 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Então, somando essa galera, vai dar 2.880.
2.880. Só que eu tenho que fazer isso vezes 6. 2.880 vezes 6. Então vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51, 52. Sobe 5. 6 vezes 2, 12. Mais 5, 17. Então eu tenho 17.280. Eu tenho essa resposta? Tenho. Minha letra A. Portanto, a resposta final, letra A. Tá bem? Questão meio chatinha de organizar os livros aí, envolvia bastante cálculo. Mas a gente conseguiu chegar na resposta juntos aqui. A ideia central era que romance e ficção eram um bloco. Então a gente tinha que calcular de quantas maneiras a gente conseguiria organizar os blocos. E aí dentro de cada bloco tinha as suas, né, possibilidades de ordem, tá bem? Então, assim se resolvia a 26. A 27 diz o seguinte: um anagrama de uma determinada palavra é a reordenação qualquer de suas letras. Por exemplo, Roma é um anagrama da palavra amor, Maor é outro. A palavra azul tem a seguinte quantidade de anagramas. Bom, anagramas é quantas palavras a gente consegue formar com aquelas letras. Então tem que ver quantas letras a gente tem aqui. Tenho A, Z, U, L. A, Z, U, L. São 4 letras. 4 letras. E eu tenho, portanto, 4 espaços. Então, para descobrir a quantidade de anagramas, eu tenho que, né, distribuir essas letras nos meus espaços. Então, para o primeiro espaço, poderia ser tanto A, como Z, como U, como L. Então, eu tenho 4 opções. Vamos riscar uma opção aqui, o A. Agora, eu tenho 3 opções para a próxima letra, né? Então, vou botar aqui 3 opções. Vou riscar o U aleatoriamente. Agora, eu tenho 2 opções. Vou riscar o L e, portanto, sobra só o Z para eu colocar aqui. Então, eu vou ter 4 fatorial formas de anagramas de Roma. Então, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos lá. 4 vezes 3 é 12, vezes 2 dá 24, vezes 1 dá 24. Então, eu tenho 24 como a minha resposta. Tá bem? E assim, portanto, a gente encerra as questões que vocês tinham me pedido, tá bem? Então, eu tenho gabarito aqui? Não, não tenho. Ou será que tem? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver. 17C, vocês tinham pedido 17C, 18D, 19D, 20B, 21B, 22C, 23E, 24D, 25D, 26A, 27D. Tá bem? Então assim a gente encerra as questões. Agradeço a companhia de vocês e vejo vocês num próximo vídeo de questões. Valeu!